Muito bem, é uma alegria estar aqui hoje com você. Eu me chamo Marcos Condé, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou diretor de criação na Maralto e também eu sou professor na Eminente, a minha escola de design. Se você quer aprender mais comigo sobre design ou você quer contratar o meu trabalho, aqui no link da descrição tem um link para você aplicar e saber mais informações, tá bom? Nesse vídeo eu preparei ele com muito carinho para que você, de uma vez por todas, entenda uma coisa muito importante a partir de agora, que é sobre carreira. Então é um vídeo mais destinado para você que é designer, você trabalha com esse mercado criativo e bem provável, vou aqui agora para a minha tela do iPad, é bem provável que você pode ter passado por uma situação chamada bombeiro, designer bombeiro. Me diga aí se você se encaixa nessa situação. Você lá é um designer que cobra ali os seus 1.000, 2.000, 3.000 reais, trabalhando de forma freelance ou talvez até fixo com uma empresa, só que você sempre é o cara que apaga incêndio, sempre é o cara que pega demanda de última hora correndo com prazo curto, sempre nesse ritmo frenético, sem trabalhar direito, sempre apagando incêndios, né? Então, se estoura uma bomba ali, você vai correndo. Se alguma coisa dá errado com algum cliente, você vai lá correndo para ajudar. Ou se de repente você está sempre preso na operação, sempre ali preso na operação. Eu estou te falando isso porque até alguns meses atrás, eu diria até mês passado, eu estava preso nisso aqui. Eu estava preso como um designer bombeiro. Um designer bombeiro, ou seja, é o cara que está sempre na operação, sempre apagando incêndios, mas ele nunca olha para o quartel, digamos assim. Ele nunca olha para a operação interna da empresa. Ele não olha para os processos, ele não olha para conseguir mais clientes, ele não olha para crescer o negócio, porque falta tempo, ele está sempre preso nessa situação. E até alguns dias atrás, vamos colocar alguns meses, eu estava preso nessa situação. E já tinha feito algumas consultorias, feito mentorias para tentar sair disso, mas eu não consegui fazer de imediato. É claro que isso realmente é difícil. Quando você está preso na operação do negócio, você não tem tempo para nem desafogar, nem tentar sair dessa operação ali corrida. E eu comecei a perceber isso, eu falei, cara, eu não quero mais viver desse jeito, eu não quero mais uma vida assim. Só que aí, diante desse grande erro que eu cometi, de ser esse designer bombeiro, qual que foi a conclusão que eu cheguei? Olha, eu vou ter que desenhar um plano para eu romper essa barreira que me impede de crescer, certo? E para que esse plano desse certo, ele tinha que ter alguns atributos. Eu tinha que ter clareza, e para que esse plano desse certo, eu tinha que ter alguns atributos aqui bem importantes. Eu tinha que ter clareza para onde que eu estava indo, eu tinha que ter um passo a passo, ou seja, tinha que ter um caminho ali, coisas que eu tinha que fazer para resolver isso. E eu tinha que ter uma coisa que quase ninguém tem hoje em dia bem definido, que é o seu posicionamento. Eu cheguei nessa conclusão, olha, eu tenho que definir essas três coisas aqui, ó. Eu tenho que ter clareza sobre isso aqui antes de fazer qualquer coisa. Se eu quero romper essa barreira na minha carreira, eu tenho que ter esses três atributos. Eu tenho que ter clareza, ou seja, para onde que eu estou indo, o que eu quero conquistar rompendo essa barreira, né? O que me espera do lado de lá. Então, para onde que eu estou indo? O que que eu quero com isso? Um passo a passo. Olha, eu vou ter que fazer isso, fazer isso, fazer isso, fazer isso. E em seguida, eu também tinha que ter um posicionamento bem construído, bem amarrado. E olha que interessante, eu já tinha um posicionamento bem feito ali, só que ele ainda estava um pouco genérico. Ele estava atendendo ainda, né? Ou seja, atraindo clientes que eram de outros ramos que eu não queria. Eu participei de um evento do William Celso, cara, um baita evento. Recomendo muito que se algum dia você puder participar, você vá, que é a imersão de posicionamento do William Celso. Cara, isso aqui é ouro, isso aqui é ouro. E aí, lá nesse evento presencial, tá? É presencial, isso aqui não é online. Nesse evento presencial, teve lá um exercício que era da seguinte maneira: desenhar a sua persona, desenhar quem que é o seu cliente ideal, na verdade. E aí, qual que era a questão? Olha para os seus clientes antigos, os clientes que você já atendeu ou que você quer atender, como eles são, o que eles fazem, o que eles vestem, o que eles comem, aonde eles costumam ir passear, o que eles assistem, quais marcas eles consomem. Eu fui fazendo esse exercício. E aí teve um cliente aqui da empresa que, assim, eu fiquei fascinado por atender ele, porque é um cliente que respeita muito bem os processos, um cliente que me deu total liberdade, ele confiou no meu trabalho. O mais importante é isso, olha, eu valorizo pessoas que confiam no meu trabalho. Se eu falei A e a pessoa confia na opção A, ela vai seguir aquela opção. E ela confia muito bem nas minhas decisões, afinal de contas ela está me contratando. Se fosse para ela fazer, ela teria pegado ali as coisas e feito sozinha, né? E aí, o que aconteceu foi o seguinte, eu comecei a desenhar essa persona
persona, o nome, a idade, onde que ela mora, o que ela costuma fazer, quais são as marcas que ela consome, quais são os valores que ela defende, o que é crucial para ela, o que ela defende de unhas ali todos os dias para que aconteça. E desenhando essa persona, eu comecei a afinar, né? Eu comecei a refinar, na verdade, pontos de contato da minha comunicação. E em poucos dias, mudando palavras, né? Mudando ali as estratégias do meu negócio, o tipo de conteúdo que eu ia produzir e com esse cliente em mente, cara, não deu outra. Em menos de uma semana, eu fechei 2 projetos muito bem, tranquilamente. A negociação foi tranquila, não precisei abaixar o meu preço, inclusive eu aumentei o meu ticket nessas negociações. Eu pude, com muito mais clareza, falar dos meus valores, do que eu acredito. Então, para o cliente, no meu caso, né, eu sou católico, uma das coisas que eu visava, né, eu quero empresários que são católicos e que têm negócios e eles querem além do dinheiro. Eles querem faturar mais, claro, mas eles querem, através do trabalho deles, transmitir uma mensagem de virtude, uma mensagem de tradição. E eles também querem acolher as pessoas, os seus clientes, com o seu trabalho. Então, aquilo que São José Maria Escrivá fala muito sobre. E eu falei, cara, eu quero atender esse cara. Faz total sentido para mim. Eu quero atender ele porque ele acredita nas mesmas coisas que eu acredito. Ele vai entender muito bem o processo. E também por eu ser católico e eu ter esse refinamento com o meu trabalho, eu vou conseguir prestar um bom trabalho para ele. E aí, olha que interessante. Como eu falei, quando eu comecei a desenhar esse plano, isso deve ter talvez aí menos de um mês, um pouco mais de um mês, tá? E praticando isso aqui, tendo clareza para onde eu estou indo, tendo esse passo a passo, olha, eu vou fazer isso, ou seja, eu vou refinar minha comunicação, eu vou melhorar o meu posicionamento, eu vou postar tais e tais tipos de conteúdo, eu vou organizar internamente os meus processos, ou seja, o cliente vai entrar, vai acontecer isso, vai acontecer isso, vai acontecer isso. O pipeline, né? Olha, eu não tinha até então um pipeline, eu não sabia qual passo o cliente estava, se ele estava com a reunião marcada, se ele estava na venda, se ele estava na negociação, se eu perdi o cliente. Então, eu desenhei muito bem esses passos. Inclusive, o formulário que está na descrição aqui abaixo, ele também foi muito importante para isso. Para eu pegar as informações que eu quero do cliente, até para ver se faz sentido para mim ou não. Então, lá no formulário, se você for empresário, você vai perceber que tem assim, você é casado, né? Qual que é o seu estado civil? Isso é importante porque se o cara é casado e ele faz parte do tipo de cliente que eu quero, já é meio caminho andado, porque o cara que é casado, ele já é um empresário que já tem ali algum tempo de atuação no negócio. Para ele é muito mais importante ele levar as coisas a sério. Não que o solteiro não leve a sério, mas, enfim, a persona ideal que eu desenhei é casada, tem 2, 3 filhos. Ela mora ali em tais regiões que eu desenhei. E aí, lá no formulário também eu pergunto de qual região é o empresário ali. Então tudo isso é muito importante para o fluxo seguir corretamente. Depois que eu tive clareza nesse passo a passo e depois que eu tive esse posicionamento bem definido, que é aquilo que eu falei, eu defini quem eu quero atingir. Tá, mas como agora no meu posicionamento, na minha comunicação, eu vou atingir esse cara? Como que eu quero que ele me perceba? E não deu outra. A gente foi para uma reunião ontem com um cliente. Ele se identificou comigo porque ele buscava uma empresa ou uma pessoa que também fosse católica, que teria os mesmos valores que ele e acreditasse nas mesmas coisas que ele. E aí ele foi para a reunião e ele acabou fechando comigo. Fechamos negócio porque eu soube dialogar com ele o que ele gostaria de ouvir. E eu soube escutá-lo. O mais importante numa venda, numa negociação, é você escutar a pessoa. Deixa a pessoa falar, faz perguntas para elas, né? Perguntas importantes para essas pessoas. Porque é nessas perguntas que você vai entender, tá, esse cara aqui eu posso ajudar e essa informação que ele disse aqui vai ser crucial para mim. E aí, não deu outra, né? Em menos de 30 dias, desenhando esse plano, desenhando esse posicionamento, tendo clareza de onde eu estou indo e para onde eu vou e tendo também um passo a passo, ou seja, quais são as etapas que eu vou fazer para conseguir chegar nesse resultado que eu espero. E aí, para romper essa barreira aqui que eu queria romper. E agora nós estamos conseguindo rompê-la. Estamos conseguindo romper a barreira e agora ela já não existe mais. Eu já tenho total clareza do que fazer para continuar crescendo e atraindo os clientes qualificados. E aí, como eu falei, se você se torna aquele designer bombeiro que está sempre apagando incêndio, não olha para a sua operação, você não consegue fazer isso aqui. Só que aí, eu estava nessa situação. Como é que eu fiz isso? Como eu disse para você antes, eu então desenhei esse plano e comecei a executá-lo. Só que aí, nessa etapa do passo a passo, ela é muito importante, porque eu quebrei as etapas. Eu não fiz tudo de uma vez, eu tinha clareza para onde eu estava indo, eu tinha processo. Então, tendo isso mapeado, eu sabia muito bem o que fazer em cada dia, com esse plano de 30 dias.
dias. Eu consegui fazer isso em 30 dias e consegui atrair os clientes qualificados que eu desejava para o meu negócio. E aí, fechando aqui o nosso assunto, já estamos aí com um pouquinho de tempo, eu queria que você refletisse um pouco no seu negócio. Como que está hoje essa situação? Você hoje é o designer bombeiro que está sempre apagando incêndio e você não olha para o seu negócio? É bem provável que talvez com pequenos ajustes, não é nem para você largar os seus clientes hoje, é com pequenos ajustes de comunicação, alinhamento com o cliente e você definir coisas que são indiscutíveis para você. Olha, cliente, a partir de tal hora eu não trabalho mais. Ou eu preciso que você me forneça todas as informações aqui nesse briefing pré-estipulado. Enfim, talvez são pequenos ajustes na sua comunicação e no seu processo interno da empresa que vai te possibilitar você conseguir romper essa barreira e você ter mais clareza, atrair os clientes corretos, você ter mais tempo com a sua família, você ter mais tempo disponível para fazer outras coisas, como, por exemplo, olhar para o seu negócio, olhar para o crescimento da empresa. Então, para mim, isso está sendo, assim, magnífico. Em menos de 30 dias eu consegui isso. E eu estou fazendo esse vídeo para te falar que é possível. Em menos de 30 dias eu estava numa situação totalmente triste, assim. Cara, trabalhando que nem louco até tarde da noite, dormindo tarde, confuso, sem saber muito bem para onde ir com o meu negócio. E agora, no final do ano, faltando aí um mês para começar o ano, eu já tenho muito claro e muito bem definido o que eu vou fazer em 2025 para crescer o dobro do que eu cresci esse ano. Inclusive, esse ano eu perdi muitas oportunidades com diversos clientes, eu perdi realmente dinheiro porque eu não soube entender que eu também precisava olhar para o negócio e não ficar só preso na operação. E também, claro, contratar pessoas para estar junto comigo. Depende da situação, talvez no seu caso não é o momento de contratar pessoas, né? Pode ser também. Mas a grande questão aqui é que é possível, é possível. Então, se você se encaixa hoje nesse modelo que se encontra como um designer bombeiro que só apaga incêndio, eu tenho um convite para você. Clique aqui abaixo no link da descrição e você vai aplicar para uma consultoria gratuita comigo, onde eu vou analisar o seu negócio de perto. Eu vou olhar para a sua situação e te falar, olha, cara, você está errando nisso, nisso e nisso. Você pode fazer isso, isso e isso. Como eu falei aqui, esses 3 pontos aqui, eu e você juntos vamos desenhar para o seu negócio. Eu vou te dar mais clareza e entendendo a sua situação. Eu vou te ajudar no seu posicionamento, ou seja, como se comunicar com o seu cliente. E também eu vou te dar um passo a passo. Olha, faça isso e faça aquilo. Muito bem mapeado nessa conversa que a gente vai ter. É só você clicar aqui abaixo, aplicar. Lá você vai escolher que você quer aprender comigo. Tem uma opção, se você vai querer aprender ou contratar o meu trabalho, você vai colocar que você quer aprender comigo. E lá eu vou te ajudar então a desenhar esse plano de 30 dias para você ter muito mais clareza sobre o seu negócio. Maravilha? Então é isso, muito obrigado pelo seu feedback. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que eu tenha dado um pouquinho mais de clareza para você aí no seu negócio. Como eu disse, se você é designer e quer ter esse plano de 30 dias, é só você aplicar no formulário aqui abaixo. Eu te espero do outro lado. Até mais.